Olá, você que acompanha o canal. Eu espero que na edição, porque eu não fiz o teste dessa vez, porque eu gravo um trechinho depois eu jogo num aplicativo de edição para saber se o chroma key que está atrás de mim está devidamente e corretamente colocado. Enfim, não foi dessa vez, então se você não estiver vendo nada atrás de mim é porque deu certo. Bem, eu estou aqui com um canal que apareceu para mim nas recomendações. Quem diria, né? Geralmente eles escondem os canais lá pelo YouTube, né? Que enquanto eu estou gravando esse vídeo, falta aí uns 4 dias para eu voltar da penalização. Enfim, o canal se chama Crítica Textual em Defesa da Fé. Para quem não sabe o que é crítica textual, eu vou resumir e simplificar, porque o assunto desse vídeo, o assunto que o rapaz vai abordar no vídeo também, e minha contra-argumentação, é algo que não foi muito abordado aqui nesse canal, porque eu tinha dúvidas. Eu li e o primeiro texto que eu fiz a respeito do assunto, que a gente vai chegar lá, se você não entende nada disso, vai ser simplificado isso daqui para você, foi sobre o inferno. O meu texto que eu fiz lá, gigantesco, chamado O Inferno Existe. Se bem que se você colocar aí no Word não vai dar tantas páginas assim, mas para mim demorou mais de uma semana para ficar pronto, para ter aquele pouquinho, para você ver o quanto eu me dedico. Enfim, crítica textual, que eu também usei no meu livro, principalmente no terceiro, que eu recomendo que você compre. Nesse momento já está registrado direitos autorais meus acerca do livro e estou no aguardo. Quando sair esse vídeo para vocês já vai estar, eu já vou ter recebido todos eles, que é o ISBN, que funciona como um RG do livro para dizer que aquela obra é minha, fui eu que fiz, é a única minha. Então ninguém pode usar aquele livro e dizer que é dele. Uma complementa a outra, certo? E espero que vocês comprem. Tem 233 páginas. Eu vou fazer ainda um anúncio, já fiz, mas mais profissional a respeito do livro. Enfim, dada essa introdução, não estou enrolando, é só para você entender. Fiz o texto a respeito do inferno, mostrando que aquele inferno de lago enxofre e eterno não existe. Nicolas, Jesus mentiu? Não, mas as respostas estão lá no começo. A mesma coisa que eu fiz também com a série Em Defesa dos LGBTs, que eu abordei Levíticos 22, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Romanos, Mateus e Judas, se não me engano é Judas. Enfim, e também tem até um texto de Apocalipse que eu coloquei junto, mostrando que não, as escrituras não condenam a relação, os homossexuais, enfim, as lésbicas, ok? E eu estou reaprofundando esses textos, ou seja, eu fiz como uma introdução, porque é um assunto que o pessoal tanto deturpa, tanto há preconceitos, tanto aprendeu de uma forma com quanto as escrituras ensinam outra, e Jesus nada tem a ver com essas interpretações preconceituosas, que eu tive que ir aos poucos. Inclusive, esse assunto eu estou indo aos poucos para vocês entenderem, e esse vídeo vai ser mais esclarecedor do que aquele que eu comecei, explicando qual é a diferença entre o tricotomista, dicotomista e o holista, que é o no caso que eu defendo, mas eu não fico colocando rótulo em mim, você sabe disso. Então, se você ainda está um pouco perdido, assista aqueles vídeos antes de assistir a esse, ok? Enfim, o rapaz aqui que eu comecei a seguir depois que o YouTube recomendou se chama Crítica Textual em Defesa da Fé. Crítica textual, que eu usei no meu terceiro livro, se refere ao estudo dos manuscritos, especialmente das escrituras gregas, em latim,
os papiros também, inclusive pode entrar se você quiser, mas é mais pelos manuscritos e é pela comparação, é pela habilidade de comparar os manuscritos para saber qual texto é mais confiável. Claro que tem os princípios, você vai pelos mais antigos, os mais usados, os menos usados, os mais completos, os menos incompletos, porque nem tudo sobreviveu completo. Alguns manuscritos faltam uns pedaços ou teve uma pequena parte ou até um verso, alguns capítulos dos evangelhos, Mateus, Lucas, enfim. Basicamente é isso para você entender. Dada essa introdução, o assunto do vídeo que ele vai refutar é sobre o sono da alma. Olha aí o título do vídeo dele, Refutando o Sono da Alma, Mateus 10, 28. O sono da alma, ele explica onde que ele se aplica. Ele explica o que se passa entre a morte até a ressurreição das pessoas, seja as justas ou as ímpias, até a ressurreição. Podemos simplificar assim? Podemos. Portanto, os chamados imortalistas, que é a maioria cristã e talvez até você que esteja me assistindo que não é do segmento religioso, mas ainda tem dúvidas ou ainda acredita que a alma é imortal e como se fosse um fantasminha camarada que quando você morre fica andando por aí ou vai para o céu. Eu já abordei isso nos outros vídeos, então por isso que eu estou avançando sem muito explicar. Mas aqui eu vou simplificar também. O sono da alma basicamente diz que quando você morre, você fica em um estado inconsciente, sem consciência, até a ressurreição, seja para a vida eterna ou a condenação eterna. Também vou fazer a explicação desses termos num vídeo futuro, quem sabe. Enfim, então o sono da alma basicamente é isso. E o autor aqui do vídeo diz que vai refutar à luz de Mateus 10, 28. Será? Será? Nicolas, você defende isso? Defendo. Não teremos consciência nenhuma. Depois que morrer, você não vai direto para o céu ou para o inferno. Salvo raras exceções daqueles que não viram a morte nas escrituras. Mas Deus pode fazer tudo. Você não. O normal de se acontecer e que vai acontecer é que você vai morrer, você vai estar inconsciente até o momento da ressurreição. Beleza? Vamos ver o vídeo? Dada essa introdução, simples, sim. Vamos ver o que o autor vai dizer. Mateus 10, 28. Vamos analisar o texto de Mateus 10, 28. O texto aqui está em grego, ó. Kaime phobespe apoton apoktenon tontosomatian dempsihen, medinamenon apokiteinai. Phobespe demalon tondinamenon kaipsihen kaisomapolesai engene. Temos algumas palavrinhas aqui, ó, sublinhada de azul, outras de vermelho. Vamos trabalhar aqui a sintaxe, a morfologia, a semântica e a gramática do texto. Em uma tradução literal e sintática, a gente tem: e não tendes medo dos que, matando o corpo, mas não podendo matar a alma, mas tende maior medo do que pode matar tanto a alma e o corpo e destruir na guiena. Essa é uma tradução levando em conta a sintaxe, a semântica e as locuções verbais da perícope do texto de Mateus 10, 28 aqui, ó. Agora vamos à análise gramatical do texto, para extrair o que realmente o texto diz a partir desse esboço. Opa! O rapaz aqui, ele basicamente faz isso praticamente em todos os textos que eu vi, a não ser quando ele vai comentar sobre algum artefato arqueológico que prova que Jesus Cristo existiu. Enfim, eu gosto desse canal e óbvio que eu não vou parar só porque ele discordou de alguma coisa. Eu não sou uma pessoa birrenta, a não ser que seja aquele muito incisivo. Aí eu não tenho como dar continuação, uma visibilidade para um canal que quase humilha as pessoas como eu, que acredita com base nas escrituras e não em fé em pessoas, em fé em sistemas e teologias, porque teologia é feita pelos espertos para enganar os bobos. Então ele dá uma introdução, começando pelo texto em grego, que ele lê bem grego. Eu queria ler
Eu estou chegando, hein? Vou chegar nesse nível que ele está de grego. Eu consigo mais pegar palavras isoladas ou uma frase, uma sentença e refutar aí algumas crenças. Mas eu levo mais tempo do que ele, penso eu, porque ele lê muito bem o grego. Então, a tradução literal é aquela tradução truncada. Seria não, tenha, ah, medo, matar, corpo, não, pode, matar, alma, tenha, muito ou maior, medo, poder, matar, tanto, alma, corpo, destruir, Gehenna. Essa seria mais ou menos uma tradução literal do texto grego. É uma tradução truncada, vamos dizer assim, numa palavra popular, porque ele vai pegar palavra por palavra, isolar ela de acordo com o contexto, achar o significado que mais se assemelha, porque cada palavrinha tem um significado, seja único ou pouco ou muitos, certo? Por exemplo, manga, aqui para nós no português, pode ser manga da camisa, a manga fruta ou até mesmo um dialeto, por exemplo, do Nordeste, que é, olha, essa pessoa deu manga, isso daí deu manga, ou seja, deu ruim, alguma coisa nesse sentido. Fora outros que as pessoas vão criando. Então, a manga é uma palavra simples, certo? Mas ela pode se referir a essas três coisas ou até mais. Mas é uma palavra simples com poucos significados. Mas tem muitos outros palavras no português que têm significância maior. Quando você vai pesquisar, por exemplo, em dicionário, tem 1, 2, 3, 4 e os significados logo depois da numeração que separa um significado do outro, que ele pode ter de diferente. Então a mesma coisa acontece no grego. Então o tradutor ali da edição, aquelas bíblias interlinear que tem o grego e depois o português, por exemplo, para nós aqui no Brasil, sabe? Então ele tem esse trabalho de traduzir literalmente. Mas ele aqui fez uma tradução literal, que é, como eu disse, mas sintática, ou seja, que faça sentido aqui no nosso português, para não ficar truncado, certo? Que ele não conseguiria dar sequência nessa refutação dele para o que ele vai querer dizer. Entende? Ia ficar meio estranho dar uma continuidade a uma refutação levando o texto no literal, sem adicionar esse mas, tende, pode, do que, tudo construção aqui no nosso português, ok? Não, ele não adicionou ao texto, ele não adulterou o texto. Aqui eu posso dizer, eu vi ali no grego, eu gosto de usar a edição bizantina ali da família 35, que eu penso que é uma das mais corretas do que aquelas alexandrinas da vida. Quem estuda a manuscritologia, principalmente o que eu também estudo, que é a crítica textual e usei no meu livro e uso agora nos meus textos e artigos, enfim, de refutação, provavelmente talvez eu use no quarto, se for algum livro com um tema espiritual ou religioso, contra-religioso, a respeito disso, ok? Então as locuções verbais da perícope a perícope, como eu já expliquei em outro vídeo, você pega um capítulo, você pega um capítulo da Bíblia, do jeito que está, você vai separar ela em perícopes, ou seja, o que fechado faz sentido. Por exemplo, um capítulo tem 10 versículos, se dá para separar do versículo 5, do 1 ao 5 e do 6 ao 10, a perícope do capítulo 1 de algum livro, seja ele qual for, vai ser de 1 a 5, porque ele dá uma ideia fechadinha.
Ele não tem um complemento depois. É uma ideia fechada. E do 6 ao 10 também tem uma perícope que faz sentido dentro ali do 6 ao 10. Claro, você vai interpretar pelo contexto do livro, pelo contexto de todas as escrituras e do contexto ali imediato, que é o que antecede a ele. Ok? Ou seja, você vai interpretar o 6 e o 10 a partir ali do 1 a 5. Mas tem lugares que do 1 ao 5 termina uma ideia e do 6 ao 10 começa outra ideia. Mas saiba, é do mesmo autor, enfim, você entendeu o que eu disse. Então, perícope é isso. Ele fez correto aqui? Fez. Então, ele diz que agora vamos à análise gramatical do texto, ou seja, dentro do grego, e para extrair o que realmente o texto diz a partir desse esboço. Realmente diz porque o texto está mentindo? Não, ele colocou isso porque tem gente igual eu que usa para defender que sim, a alma, que não é um serzinho nosso fantasmagórico que sai por aí, mas assim, o corpo mais o espírito, o corpo, carne, isso que você está vendo aqui na sua frente, isso que a câmera está captando, e o espírito é o fôlego de vida, nada mais que isso que o Criador deu. A análise gramatical. Bom, é necessário primeiro analisar a flexibilidade do vocábulo psihen, que aqui está sublinhado ó, de azul. Azul mais claro, psihen. Psihen, que é a mesma aqui, ó, palavrinha psi, que é a letra grega, é a mesma usada em psicologia, psiquiatria, porque tem a ver com a mente ou a vida da pessoa, tá bom? Vai aí essa curiosidade. E a flexibilidade, porque, como eu disse, no português tem palavras com muitos significados. Esse substantivo acusativo singular pode significar em sua raiz semântica vida no seu estado biológico, alma como uma substância imaterial, inspiração, respiração, fôlego, etc. Todas as palavras têm raízes, ok? Então, a raiz dessa palavra, que já que ela está no acusativo singular, ela, na sua raiz, sem ser um acusativo singular, mas sim um substantivo, ela tem essas significâncias que ele colocou, mas ele limitou. Vamos ver, vamos ver. Ele colocou alma como substância imaterial, porque favorece a ideia de que é algo que não pode se pegar, e ele parte do pressuposto que essa alma imaterial é um fantasminha, é aquilo que sai nos filmes, é o filme Ghost, que você vai estar com a mesma roupinha que você morreu. Não, não existe isso no nosso corpo. Nem no corpo, nem no nosso corpo restaurado que virá. Eu vou explicar isso. Inspiração, expressão e Portanto, estamos fôlego. diante de uma palavra de campo semântico bem flexível. O que irá determinar a aplicação do sinônimo adequado é justamente o contexto imediato da perícope. Veremos que o contexto não permite que apliquemos qualquer outro sinônimo, exceto alma, para a formulação da frase. Haja vista que há uma clara e inequívoca distinção entre os dois substantivos, psihen, alma, e soma, que é corpo. Um podendo ser morto pela ação direta dos homens e outro não podendo sofrer a ação da morte, que afeta somente o. Ou seja, não pode sofrer a ação da morte se for pelo homem, não por Deus. Veremos isso no texto, então vamos deixar isso claro. Não é que não pode sofrer a ação da morte, não pode os homens, como o texto diz, não Deus. Deus não está limitado. Vamos lá. Segundo, ele coloca que nada pode ser a não ser alma. Sim, sim. Agora, a discussão está em... Será que ele vai entrar nisso? A discussão está em... A alma é o imaterial, o que sai é um ser que está dentro de mim, faz parte de mim, mas depois que morre ele sai de mim. É um espíritozinho meu assim, igual a mim, que vai sair pelado ou com roupa pro céu, pro inferno. É isso que é a discussão. Ok? Corpo físico. Vejamos se qualquer outro sinônimo faria sentido tanto na perspectiva teológica comparativa quanto das nuances gramaticais. Por
Por exemplo, se Jesus quisesse se referir à vida biológica, ele não adicionaria o substantivo corpo na mesma oração. Visto que mesmo os oponentes da doutrina do estado intermediário concordam que o corpo já é a vida em sua estrutura integral. Os oponentes da doutrina do estado intermediário é pessoas igual a mim. O que ele diz de estado intermediário, é claro que ele não explicou aí, pode ter nuances no seu pensamento e não vi outros vídeos que ele fale sobre isso, pelo menos ainda. Olá pessoal, Nicolas aqui, estou entrando pela primeira vez, eu acho, em toda a história desse canal, até daqueles que eu apaguei na edição, para dizer que eu revisitei o canal do rapaz. E na identidade do canal está aqui possivelmente o nome dele real. Se chama Marconi Farias. Marconi Farias é o rapaz que eu chamo de apresentador porque eu não sabia o nome dele até então. E eu fui ver os comentários do vídeo dele e uma pessoa pergunta: então você acredita em um lugar de tormento? Ele responde: sim. Porém não eterno como se assume consensualmente na teologia cristã. Nisso, eu e ele estamos de acordo. Eu falei contra, como se ele defendesse isso, mas parece que não. Mas o bom disso é que eu consegui ainda mais explicar a respeito dessa questão de ser eterno ou não. E o rapaz, pergunta para o Marconi, dono do canal aí, o Crítica Textual em Defesa da Fé. O rapaz pergunta: temporário, tipo um purgatório? E ele explica: Hades, ou seja, não é um purgatório, com o fim numa destruição total, entre aspas, de alma mais corpo físico. Até aí parecemos concordar também. E o rapaz formula outra pergunta: estranho, deveria fazer um vídeo só sobre isso. E ele fala: farei. Ok? Então, parece, num pontos em comuns entre mim e o autor do vídeo, é que nós acreditamos que os ímpios não sofrerão um tormento eterno, mas serão destruídos completamente no juízo final. É isso o que eu creio com base nas escrituras. Não sei se é exatamente assim, porque ele ainda vai fazer um vídeo que até o momento em que eu tinha gravado esse vídeo e eu estou entrando aqui na edição para falar com vocês, ainda não tem nenhum vídeo que ele vai dar mais detalhes. E também nós rejeitamos a ideia de um sofrimento consciente eterno no inferno pós-morte. Parece que é isso, porque ele falou que é consensualmente na teologia cristã que ele não concorda. E eu também não. Então, parecemos que concordamos nisso. E parece que nós também entendemos que a destruição de alma e corpo se refere a algo final, total e executado por Deus, não pelos homens, que está de acordo com Mateus 10:28. E o conceito de Hades como provisório, ou seja, nós dois parecemos ver o Hades ou Sheol como uma realidade transitória antes do juízo final. A nossa principal divergência, e é um dos que eu mais bati na tecla aqui no vídeo, e você vai continuar assistindo, é que sobre a consciência ou não da alma após a morte, antes da ressurreição. Ou seja, aparentemente ele acredita que a alma sobrevive conscientemente à morte do corpo até o juízo. Você verá isso conforme passa o vídeo, que é o estado intermediário. Eu já digo que a alma não sobrevive de forma consciente, mas entra em um estado muito entre aspas, tá bom? Sono ou inconsciente. Eu digo que é inconsciente. Ele crê que é uma entidade imaterial distinta do corpo, a alma, que pode existir sem ele. Eu creio que o ser humano é uma unidade holística, ou seja, não há separação entre alma e corpo. A alma não sobrevive sem o corpo. E também temos uma rusga no quesito da interpretação de alma psichen, ou psiche, em Mateus 10:28, que ele entende a alma como uma entidade material consciente que sobrevive à morte física. Eu entendo a alma como a vida da pessoa, ou a pessoa como um todo, que não continua viva conscientemente após a morte. Ok? Mas o estado intermediário de pessoas que vão contra essa ideia, tipo, não, que só não dá alma, não existe, é mentira, conquanto que a escritura apoia isso, e veremos nesse próprio texto de Mateus 10:28, o estado intermediário desse pessoal, eles pensam basicamente que as pessoas estão no céu até a ressurreição, algo que não faria sentido. Enfim, por que teriam que talvez voltar de novo ao corpo, ressuscitar no corpo de novo para subir no céu de novo?
Que sentido faria isso? Se já estão no céu, fica por lá mesmo. Então não sei. Então se não haverá essa volta de novo dos espíritos que estão no céu, de pessoas que já morreram, voltar pro corpo e ser ressuscitados lá nos últimos dias e voltar para os céus, se não vai existir isso, eles falam, não, Nicolas, aí você tá deturpando o que a gente fala. Então vamos em outro. Os espíritos no estado ali, no intermediário, já estão no céu ou no inferno? Ok. Então, qual o sentido da ressurreição? Já vai direto, pô. Já entra direto. Pra que ressurreição? Pra que tem que ter essa etapa nessa linha do tempo das escrituras? Então não faz sentido. É algo redundante que Deus fez. Claro, segundo esse pessoal. De fôlego e matéria, não restando, segundo eles mesmos, nada além disso depois da morte física. O corpo já é a vida em sua estrutura integral de fôlego e matéria, sim, e o fôlego é o espírito nosso. Atentemos como seria a aplicação de qualquer outro sinônimo para o vocábulo alma. E não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podendo matar a vida física. Fecha aspas. Isso parece um tanto ridículo. Eu concordo. Ora, como pode-se matar o corpo e ainda restar a vida física? Eu respondo. Vamos lá pro texto? O apresentador, que eu não sei o nome dele, argumenta que o psique, que ele fala desse jeito, deve ser traduzido exclusivamente como alma imortal. Ele não falou isso, Nicolas, mas a ideia que ele vai defender, ele parte desse pressuposto. Ele fala, bom, quem está contra mim vai dizer que talvez não tem como se aplicar outra palavra não ser alma, que é a imortal, que é, como que ele disse aqui, que é a 254, para eu não perder o vídeo dele, que vai ser a alma como substância imaterial. Você entendeu? Então você não pode ser alma como substância imaterial, que ele pegou no significado, e imortal, claro, porque para ele deve ser isso, porque ele vai defender contra o sono da alma, então não faria sentido ele ser a favor de outra coisa. Não tem como discordar disso, então estaremos errados. Vamos lá. Baseando-se na flexibilidade semântica, a mesma palavra que ele usou, da palavra. No entanto, é crucial observar que psique também pode ser traduzido como vida ou pessoa, dependendo do contexto. Além disso, a palavra psique é usada em diversos contextos bíblicos para se referir à totalidade do ser humano, incluindo aspectos físicos e espirituais. Por exemplo, em Mateus, no próprio livro 16:25, psique é traduzido como vida, indicando que a palavra pode abranger o conceito de vida humana em sua totalidade, não necessariamente implicando em uma alma imortal separada do corpo. Aqui ele quer dizer, colocar nas palavras de Jesus, que a alma que ele fala, matar tanto a alma quanto o corpo, a alma é outra coisa diferente do corpo, como se fosse totalmente desgarrada do corpo, totalmente diferente, sendo ela um ente imortal separado nosso. E ele pergunta, né? Como pode se matar o corpo e ainda restar a vida física? Não é isso que ele vai perguntar aqui? Ora, como pode se matar o corpo e ainda restar a vida física? Bom, vamos lá. Claro que ele parte da pressuposição dualista incorreta. Pelo menos é isso que a pergunta dele, que já é incorreta sem o princípio, carrega. Possivelmente ele é dicotomista. Alma e corpo. Veja lá a explicação no vídeo curto que eu fiz. O ser humano, o que eu defendo, segundo as escrituras, conforme está nas escrituras, o ser humano, botei até em negrito, é uma unidade indivisível de corpo e vida, nefesh e psique. Nefesh e psique, não uma alma separada que sobrevive ao corpo. É isso que ele está tentando enfiar no texto, enfiando nas palavras de Jesus, pior ainda. Então, quando Jesus diz não podem matar a alma psique, ele não está dizendo que a alma é uma entidade imortal.
Não quer dizer que os homens não podem matar a alma, que por eles não poderem matar a alma, que ela é imortal. Mas como? Se eu não posso matar alguma coisa, é porque ela é imortal. Calma. É um contraste que Jesus vai fazer entre o que os homens podem fazer e Deus. O que os homens não podem fazer e Deus pode. Então, ele não está dizendo que a alma é uma entidade imortal, mas está contrastando o poder limitado dos homens, que só podem tirar a vida presente física. Olha só, Jesus está contrastando o poder dos homens com a de Deus. Ele não está contrastando uma alma imortal do corpo. Não é isso que ele está fazendo. O rapaz do vídeo, eu penso, pelas coisas que ele defende, né? Enfim, ele defende o cristianismo, enfim, fazer o quê? Mas eu acho ele uma pessoa inteligente, eu não acho que ele esteja de sacanagem com o pessoal do vídeo dele, ok? Eu não penso que ele é um cão guloso, tá? Eu vou continuar mesmo assim acompanhando o vídeo do canal dele, que é muito bom. Principalmente quando vai se refutar esses gnósticos e ateus de internet. E ditos professores de grego e hebraico aí. Enfim. Então, ele desvirtua o enfoque. Desvirtua o que Jesus está contrastando. Há um contraste ali? Sim. Por isso que se usa alma e corpo. Mas não que uma é totalmente diferente da outra, como se a alma fosse imortal, como se fosse uma entidade fantasmagórica, não Satanás, demônio, não. Tô falando nosso, ok? Uma entidade espiritual que os homens não poderiam matar. Não. Vamos ver o que é alma. Jesus está contrastando o que o homem pode fazer com limite, limitado, e Deus pode fazer isso e muito mais, ou seja, matar a alma também. Na cabeça deles, por a alma ser imortal, os homens não conseguem matar, mas Deus consegue, ou poderia, se ele quisesse. Por isso que ele coloca bem, podendo matar a alma contra o corpo, para dizer que não mata. Espertinho. Mas está correto segundo o texto grego, que não está enfocando nisso, porque senão ele usaria essa palavra. De que sim, mataria a alma, porque a alma morre? Sim. Ok? Mas veremos. Então, Jesus não está dizendo que a alma é uma entidade imortal, mas está contrastando o poder limitado dos homens, que só podem tirar a vida presente física, com o poder divino de destruir completamente o ser humano, ou seja, vida mais o corpo na Guiena, ou seja, numa morte final eterna e irreversível, que é a aniquilação. Ok? Não um punimento eterno. Ok? Restar a vida física, entre aspas, não é o que o texto diz, ok? O que ele apontou ali, e eu sei que ele não concorda também. A vida ou alma, psique, aqui significa a totalidade da existência que Deus pode preservar ou destruir no juízo. Ou seja, a vida futura, não uma alma imortal sobrevivente da morte. O contraste é entre morte temporária, a que homens podem causar, e morte final, ou segunda morte, a que Deus pode causar, que é a mesma que a gente vê em Apocalipse, ok? Espero que vocês tenham entendido. Mas a vida não está no corpo biológico, segundo os inimigos da doutrina do estado intermediário? Eles mesmos entram em contradição aqui, visando sustentarem seus paradigmas ideológicos. Qualquer outro sinônimo também seria ridículo para se aplicar ao enunciado textual. É porque, como na cabeça dele há uma imortal, uma entidade separada do corpo, muito possivelmente, porque eu não vejo ainda qual seria a outra coisa que faria sentido ele falar. Eu não sei, o que ele vai pensar? Então, eu penso que, pelas perguntas carregadas, pelo que ele entende de alma,
segundo os princípios de suas perguntas e a sua refutação ao sono da alma, conforme ele disse, vem carregada com esses princípios bem conhecidos, que a alma é imortal. Então por isso que eu também estou partindo desse princípio, mas aí é totalmente culpa dele de não ter sido claro no vídeo. Veja que eu não estou tentando criar um espantalho que nem ele vai criar depois, que já vamos ver, tá? Para bater, sendo que ele não é tal pessoa. Eu não vi outros vídeos, a não ser esse, que ele aborda especificamente esse assunto. Mas, além da maioria que faz esses vídeos de refutação ao sono da alma, e se parecer também as perguntas dele com outros religiosos aqui na internet, eu pressuponho, porque eu não vejo muito sentido ele acreditar numa coisa e fazer uma pergunta dessas, porque ele não faria uma pergunta dessa se não fosse que acredita, um imortalista, ou seja, que acredita que a alma é imortal, uma entidade separada do corpo, morre o corpo e a alma fica aí sobrevivendo para algum lugar, no céu ou no inferno, direto pro céu e pro inferno. Enfim. Então, as perguntas deles vêm carregadas com esses princípios errôneos, ok? Então, eles entram em contradição aqui? Não, eu digo que é alma mesmo. O problema está no seu conceito de alma que você aplicou ao texto, que não está no texto, e não está também nas escrituras, e não, muito menos está nas palavras de Jesus. Segundo, eu não digo que pode ser outra palavra ali. Poderia ser dependendo do contexto, mas sim a alma mesmo. O problema é o princípio errado que você começou. Você não começou errado na pergunta, você começou errado lá no começo. É quase uma redundância, mas é para você entender. É para ser simples, para não usar palavras difíceis. Ele errou no conceito de alma. Você já viu o que é conceito de alma nos outros vídeos e eu vou abordar aqui novamente já já quando for responder outras perguntas dele, tá bom? Abre aspas, e não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podendo matar a respiração. Não, a alma. Tudo bem que a palavra pode ser também para respiração, mas não para esse contexto. Ninguém está falando isso. Fecha aspas. Ora, isso seria ainda mais ridículo, visto que não precisa ser perito em biologia, em fisiologia anatômica, para saber que na morte a respiração se esvai totalmente do corpo cadavérico. Como pode um morto continuar respirando, não é mesmo? Não é mesmo? Sim. Ele pergunta, né? Como pode um morto continuar respirando, não é mesmo? Sim, não pode. E isso confirma a visão mortalista, ou seja, que contradiz ao que a maioria tem, que é da alma imortal, como eu já disse. O autor aqui do vídeo, o apresentador, ele tenta ironizar, com aquele kkk ali, né? Mas acaba reforçando a base escriturística do texto, ok? Então, quando o corpo morre, a respiração rua, o pneu cessa e o ser humano deixa de existir conscientemente. Aí você confere aqui nesses textos, mas não confere agora para você não ser mais um daqueles, porque o meu canal não é desses, de canais teológicos que enfia um monte de texto e você fala, a palavra parece, deve ser isso mesmo. Não, 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 não. Isso aqui não é uma escola bíblica dominical. Isso aqui não é para te enganar, tá? Então, confira depois que você entender esses princípios e veja se o sono da alma faz sentido, tá? Então, o erro do argumento dele é pressupor que a alma continua respirando, tá? E quem pensar nisso também, ok? Ok? O que nem o texto grego nem a tradição hebraica apoiam. Em Gênesis 2:7, o fôlego de vida entra no corpo e forma o ser vivente. Nefesh Hayah, a vida é uma condição que depende da união entre o corpo e fôlego de Deus. O que é vida? União entre o corpo, carne e o fôlego de Deus. Corpo mais espírito. Espírito não é algo imaterial no sentido de ser um nosso corpo sem ossos vagando por aí. Não. O corpo é a carne visível que você está me vendo aqui,
a função biológica, é os ossos que estão sustentando a sua mão para segurar esse celular, esse computador, para clicar no mouse que você está me assistindo. E o fôlego de Deus é o que faz o homem vivente, tá? O homem não tem uma alma vivente. Veja os princípios em Gênesis. Ele se tornou uma alma vivente com o espírito que Deus assoprou nas suas narinas. E não algo que existe por si só, ou seja, a alma não existe por si só. Ok? O fôlego ali não existe por si só. Ele é uma junção. A junção do fôlego de vida que vem de Deus com o corpo dá o quê? Alma. Você entendeu agora? Então, quando esse fôlego sai, o ser morre por completo. O espírito dele saiu do corpo. O fôlego de vida saiu do corpo. Ali já não é mais a pessoa, é só o corpo, a matéria. Então, o apresentador sugere que a distinção entre soma e psique implica uma separação entre corpo e alma. No entanto, essa interpretação pode ser questionada à luz de outras passagens que eu não vou entrar aqui, ok? E é uma visão holística, ok? Que é a definição que se tem do que realmente as escrituras dizem. Então, 10:28, Mateus 10:28, Jesus fala sobre o corpo e a alma, mas isso não implica uma separação entre eles. O enfoque não está nisso. A ênfase está na autoridade de Deus sobre ambos e não numa natureza imortal da alma. Ok? Como bem vemos, nenhum outro sinônimo de psihen pode ser aplicado ao texto, exceto alma, que é a entidade imaterial que habita no interior do homem, sendo o corpo somente o invólucro da alma. Esta sobrevive à morte física do corpo, e foi isso que Jesus disse para encorajar os discípulos. Viu? Eu não tinha. Eu passei o vídeo dele assim, pulando, mas não lendo muito o que ele escreveu, mas é isso mesmo. Ele crê que é uma entidade imaterial, possivelmente imortal também, porque sobrevive à morte física. Tá vendo? A não temerem as retaliações que enfrentariam de seus compatriotas. Há ainda outra tentativa de malabarismo para objetar contra a doutrina do estado intermediário. Alguns poucos iludidos da internet ainda chegam a dizer que psihen pode se referir à vida eterna do crente. O texto então ficaria assim: e não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podem matar a vida eterna. Fecha aspas. Seria esse o conceito. Ora, essa explicação é ainda mais patética do que as suas concorrentes, do que as explicações concorrentes, visto que psihen em todo o Novo Testamento nunca é utilizado para falar de vida eterna. Eu não sei quem fala isso, mas tá bom. Pois o substantivo sempre usado para endossar a qualidade de vida eterna é zoe, mas nunca psihen. Nunca psihen. Ademais, ressalta-se também que na sequência do texto temos a seguinte leitura: de phobeisphe, de malonton dinamenon, kai psihen, kai somapolessai en gene, que traduzindo é: mas tende maior medo do que pode tanto alma e corpo destruir na guiena. Supor que a alma aqui seja vida, seria a mesma coisa que afirmar que Deus irá lançar na guiena a vida e o corpo. Mas como ele pode destruir na guiena o corpo e a vida, se na própria concepção teológica que sustenta o sono da alma, o que será lançado na guiena é tão somente o corpo biológico dos homens? Como pode destruir ambos na guiena, se ambos são a mesma realidade e definição de vida na própria acepção teológica dos que defendem o sono da alma? Ou seja, eles próprios são inteiramente confusos quando precisam explicar o sentido de alma nesse texto. Será? Vamos ver. Como pode destruir ambos na guiena se corpo e alma, vida, né? São a mesma realidade na concepção teológica dos que defendem o sono da alma. Ele enfia isso daqui e nas pessoas que dizem isso, mas eu rejeito, tá bom? Essa pergunta, de novo, parte de uma confusão conceitual e um equívoco sobre a visão
holista, ou seja, das escrituras. De fato, como defensores do holismo, não dizemos que corpo e alma são a mesma coisa, mas sim que o ser humano é uma unidade psicofísica, que é um termo utilizado na neurociência e na psicologia, tá? Ou seja, que a alma é o resultado da união entre corpo mais o fôlego de vida. Gênesis 2:7. O homem, ele não tem uma alma, ele é alma. Ele se tornou alma vivente. Alma, por si só, alma morta, vamos dizer assim, é um corpo sem o fôlego, ok? Que um dia tinha. Agora, alma vivente, o homem se tornou, ele não ganhou uma alma. Ele não ganhou uma entidade material. Veja Gênesis, veja o princípio. Ele não ganhou, ele se tornou. Portanto, ele tinha o corpo modelado, mas o fôlego de vida dado por Deus. Corpo mais espírito é igual a alma. Você entendeu? Então, quando você vai no velório, há o corpo, mas podemos dizer que seria uma alma morta, entre aspas, só para você entender. Mas quem mata a alma mesmo é Deus, porque a alma não é imortal. Então, eu criei a tabelinha para você entender. O corpo é o aspecto físico, como eu disse, em palavras simples, é o que você está vendo aqui. A alma é o ser vivente como um todo, ou seja, a vida consciente, ativa e funcional do corpo. O corpo não é ativo e nem funcional, nem consciente e nem é vida se não tiver o fôlego de vida que vem de Deus. Ou seja, não vai ser uma alma vivente, não vai ser um ser vivente, vai ser inanimado. Então, quando o corpo morre, a alma, ou seja, a vida consciente, deixa de existir. Você não fica consciente depois da morte, a não ser até a ressurreição. Na ressurreição, Deus reconstituirá a pessoa por inteiro, corpo mais vida para juízo. Esse é o milagre da ressurreição, seja para o bem ou para o mal. Ah, Nicos, como vai ser aqueles que vão ser cremados? E se jogar no meio do mar, a pessoa vai nascer no meio do mar? Geralmente quando cremam, meu querido, eles compram mesmo assim, é porque tem dinheiro para isso. Eles compram mesmo assim um lugarzinho para só ir, como se fosse relembrar a pessoa. Deus não pode fazer a partir dali a pessoa? Será que Deus ele vai ficar preocupado em como se fosse colocar vários bonequinhos um em cima do outro e vão tropeçar todos em cima do outro? Será que não pode ressuscitar e já subir para ser julgados? Enfim, então quando Jesus diz que Deus pode destruir alma e corpo na Guiena, ele está afirmando que Deus tem o poder de aniquilar. Ou não? Ou não é isso que o texto está dizendo? Aniquilar totalmente a pessoa humana em sua totalidade, ou seja, física e existencial. Isso não exige uma separação substancial entre alma e corpo, como se fosse uma coisa diferente da outra. Lembra, o enfoque não está entre alma e corpo no texto. Por que ele usou? Para separar entre o que o homem pode fazer limitado e o que Deus pode fazer. Então ele apenas reconhece que a destruição final é completa, não é parcial, não é só o corpo, mas também a alma. Então, palavras mais simples, não temam os que podem matar vocês fisicamente, temam aquele que pode acabar com a sua existência completa e definitiva no juízo, quando a pessoa vai ser aniquilada depois de pagar o que ela de acordo com o que ela fez, consequentemente, aqui na Terra, de acordo com o que ela fez aqui na Terra, tá bom? Então Jesus usa uma linguagem dual, ou seja, corpo e alma, não dualística errônea do autor. Ele faz essa linguagem dual, não dualística, não dicotomista, ok? Uma linguagem dual, que é corpo e alma, para ressaltar a totalidade do ser humano,
ok? Mas isso não implica o dualismo ontológico, ou seja, alma separada e imortal. Apenas reforça a soberania divina sobre toda a vida, inclusive no pós-ressurreição. Ainda falta a última pergunta dele. E Mas vamos lá. claramente tem que ser algo que sobrevive à morte do corpo. E que somente Deus pode destruir tanto um como o outro no dia do juízo do último dia. Na cabeça dele se a alma é imortal, só quem pode matar é Deus, porque ela é imortal. Ele poderia, mas não vai fazer. Então é isso, Mateus 10, 28. Não tendes medo dos que matando o corpo, mas não podendo matar a alma, mas tende maior medo do que pode matar tanto a alma e o corpo e destruir na guiena. Mateus capítulo 10, versículo 21. Ou seja, matar o homem completamente e destruir, aniquilar na guerra. Bom, vamos lá. Mas como ele, Deus, pode destruir na guiena o corpo e a vida, né? Ou alma. Vamos dizer a alma aqui, né? Para ele não pegar vida e dizer que é outra coisa, que eu estou entrando em contradição. Mas vamos lá. Vamos recapitular. Como ele, Deus, pode destruir na guiena o corpo e a alma, se segundo o som da alma, só o corpo vai para a guiena? Não é isso que ele perguntou? Eu deixei para o final, justamente, para não te confundir, tá? Então essa objeção baseia-se em um espantalho da doutrina do sono da alma, ou seja, algo que ele criou para bater. Será? Não é isso que se diz, tá? O que Jesus ensina em Mateus 10, 28 é que Deus pode aniquilar completamente o ser humano, ou seja, corpo e vida no julgamento final. Não há aqui uma defesa do tormento eterno, nem da imortalidade da alma. Ok? Na morte, o ser humano deixa de existir em qualquer forma consciente, por isso que é alma e corpo. E na ressurreição, Deus trará de volta a existência os ímpios para juízo e os destruirá definitivamente na guiena. A destruição é total, final e envolve o ser completo, corpo e alma. Jesus está dizendo: temam aquele que tem poder para aniquilar a existência completa do ser humano. Não só matando fisicamente como os homens podem fazer, mas removendo a vida de forma irreversível no juízo final. Os homens podem fazer isso? Não. Por isso que só pode matar o corpo. Vai o espírito também? Sim. Mas a alma... O espírito que volta para Deus, que é só o fôlego de vida nosso, que mantém o ser vivente, que mantém o respirando conforme as frases que saem da minha boca. Enfim, ele pode fazer, ele pode destruir se eu for um ímpio. Então, o autor divino interpreta o psique, né, com pressupostos platônicos, que aí vem da Grécia, né? Com aquela mentira que entrou no cristianismo, porque o cristianismo é totalmente pagão, você sabe disso, que é dualista, ignorando o uso hebraico e veterotestamentário de Nefesh e Ruach, que forma a base conceitual da antropologia bíblica, ou seja, o homem. A definição de homem conforme as escrituras, tá? Então, a separação entre corpo e alma não é bíblica, é uma influência grega sobre o pensamento cristão posterior. A escritura afirma que o ser humano é alma vivente, não que tem uma. Não é um serzinho, uma entidade separada. Ele é alma. Você é alma. Você é alma. Você é espírito? Não. Você tem espírito? Você tem o espírito de Deus, ok? Mas não é você, ok? Mas o espírito que há em você, que faz você ser vivente, é o fôlego de vida. Nada mais do que isso. Então a alma não é uma substância separada do corpo, mas a vida do ser completo. Deus pode destruir alma e corpo na guiena, significa que ninguém pode escapar ao juízo, nem física, nem existencialmente. Essa é a consideração final, tá? O texto não contradiz o sono da alma, e ninguém se contradiz aqui, meu querido. Mas, pelo contrário, o reforça, pois mostra que a única destruição verdadeira é a que Deus realiza, e ela é total, final, e envolve a aniquilação completa da
existência. Então, Mateus 10:28 é uma advertência sobre o juízo final, não uma descrição da imortalidade da alma. A palavra destruir, apolesai, em grego carrega a ideia de aniquilação, não de sofrimento eterno. Para mais informações, eu fiz... Aqui é o que eu estava escrevendo, tá vendo? Aqui eu baixei em PDF. Você vai ver no blog, no Facebook, no dia 26 de abril desse ano, né, no caso, já estamos em outro mês, eu fiz uma resposta a um calvinista, inclusive foi um babaca que foi bloqueado aqui, que nem vale a pena citar aquela pessoa nojenta, tem a boca mais suja do que... Enfim, que eu respondi a eles acerca do aniquilacionismo, que ele disse que é uma heresia. Enfim, ele fez isso em 2022, eu só respondi esse ano, porque eu disse que se ele respondesse ao que foi perguntado ou ao que o texto propõe discutir, ele seria respondido. Até hoje não respondeu nada, mas mesmo assim eu quis escrever porque é um assunto que eu estou colocando aos poucos no canal para você entender, tá? Então, se você quer entender mais a respeito dessa palavrinha no grego e por que o destruir carrega a ideia de deixar de existir e não de destruir como se fosse um sofrimento eterno, você vem aqui que vai estar um pouquinho mais detalhado, tá bom? Inclusive, talvez eu vou reusar essa imagem ou eu vou editar outra para fazer um texto contra esse imbecil chamado Calvino, um ocultista safado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido o que é sono da alma, o que é o estado intermediário que eles acreditam, enquanto que as escrituras nada apoiam isso. O que é corpo? É a carne. Alma é a junção do corpo e o fôlego de vida, que te faz o quê? Uma alma vivente, um ser vivente. A alma, ela morre, ela é mortal, morreu, acabou, até a ressurreição, seja para a vida ou para a morte, ou seja, a segunda morte, porque você morre uma vez e vai morrer de novo, completamente, depois de você pagar, é claro, consequentemente e justamente, porque Deus é justo, pelo que você fez aqui na Terra. Ou seja, a punição de uma pessoa que matou milhões de pessoas não vai ser a mesma que matou 2 ou 3. Ok? É isso que o texto diz. Eu não coloquei aqui e nem vou colocar na edição para não te confundir. Só basta que você saiba disso e pegue justamente essas considerações finais aqui. Beleza? Eu faço em PDF. Talvez eu edito aqui mais um pouco. Talvez pro vídeo eu deixo assim, né? Mas talvez eu coloque, talvez, não quer dizer que eu vou fazer. Talvez eu coloque essa pergunta que foi feita lá no início aqui, né? Pra ficar certinho. Mas eu acho que eu não vou corrigir não, só botar um nomezinho. Enfim, vai estar aqui em PDF. Se você me solicitar, eu envio no seu e-mail. Ok? Tranquilo? Tenho 3 livros escritos, tá bom? O primeiro e o segundo você pode usar livremente. Se quiser dar as referências, a referência à minha pessoa, você pode dar, mas se não, se quiser, ok, fica à vontade. Mas não vai deturpar o que está escrito, porque senão eu vou atrás de você. E o terceiro vai ser vendido na Amazon e eu estou estudando outras plataformas. Possivelmente eu já vou ter anunciado para vocês a respeito do terceiro livro, que se chama Jesus, o Deus Encarnado. Está registrado com direitos autorais meus, com a numeração minha. E se você reproduzir em algum canal, você mostrar em algum vídeo ou live, você vai ser processado. Ok? Porque o acesso é exclusivo a você que comprou. Beleza? Ok? A não ser que você me contate antes e vamos conversar a respeito disso. Tá bom? Aproveita que enquanto não foi anunciado nas plataformas digitais, ele está por R$ 35,00 na promoção. Depois eu vou ter que aumentar. Beleza? Obrigado, espero que você tenha entendido e que tenha respondido de forma
respeitosa ao rapaz, porque eu gosto dele, o rapaz do canal, que eu não sei o nome dele, da crítica textual em defesa da fé. Está certo? Aqui eu estou em defesa da fé a partir e interpretando a partir os textos a partir de Cristo, que é a hermenêutica que eu uso nos textos, que é o processo que você aplica para os dias de hoje. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido respondido, espero que você tenha principalmente entendido qual que foi a alegação dele, qual que é os conceitos dele que estão deturpados e minha resposta e o que as escrituras apoiam, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.